Você está buscando um livro sólido, acessível e profundo sobre os pilares da fé cristã, como criação, queda e salvação? No vídeo de hoje, eu trago um review completo do volume 2 da série Explorando a Teologia Cristã, publicado pela editora Chamada. Nós vamos para a mesa para vermos em detalhes esta obra. Vamos lá? Já estamos à mesa, meus irmãos, para vermos em detalhes este lançamento da editora Chamada da Meia-Noite, explorando a teologia cristã, o volume 2, que vai falar da criação, da queda e da salvação. Este livro, Explorando a Teologia Cristã, é uma série em 3 volumes. Eu já fiz o review aqui no canal deste primeiro volume, que vai falar da revelação, da escritura e da trindade. E agora mostrarei em detalhes o volume 2, que falará sobre a criação, a queda e a salvação. Esta obra é altamente recomendado para cristãos iniciantes e também intermediários, que ele vai trazer versículos a memorizar, vai trazer toda a parte central da fé cristã, e é muito bom, porque ele não vai entrar em debates teológicos. Eu mostrarei um pouco mais em detalhes aqui a parte da salvação. Ele não vai entrar ali nem falando do calvinismo, nem falando do arminianismo. Ele vai trazer as vertentes, os pensamentos, porém ele foca na estrutura central, ou seja, que a salvação é pela graça por meio da fé. Agora, a mecânica da salvação, ele não entra neste detalhe, mas ele vai trazer todo o embasamento para pessoas que desconhecem ou têm pouco conhecimento bíblico a estarem gravando versículos e estarem crescendo na graça e no conhecimento. Já coloque aí nos comentários, você conhece esta obra? Você conhecia esta obra? Você pretende adquiri-la? Olhe no canal tanto o volume 1 e fique comigo até o final deste review do volume 2. Lembrando, meus irmãos, se vocês forem adquirir estes materiais no site da Chamada, coloquem o cupom Viver Bíblico 2025 e vocês terão 15% de desconto nos livros publicados pela editora Chamada. Então vamos mostrar aqui em detalhes. Este livro tem exatamente 366 páginas. 366 páginas, olha aqui. É um livro muito bem acabado. E aqui está o sumário desta obra para vermos em detalhes. Prefácio, agradecimentos, introdução à história cristã em 4 atos. Aí entramos na parte 1, do pó ao pó. Aqui ele falará da criação, humanidade e queda. E aqui nós temos o panorama geral, passagens para dominar. Isso é muito legal, meus irmãos. Ele vai trazer um panorama geral da criação, da humanidade e da queda. Depois ele vai trazer passagens para dominar, uma retrospectiva da humanidade e do pecado, fatos que jamais devem ser esquecidos, perigos a evitar, princípios para serem colocados em práticas, vozes do passado e do presente. Aqui ele vai trazer o pensamento desde a patrística e por aí vai até os dias atuais. Na prateleira, que são livros que ele indicará para reforçar o assunto que ele está tratando. E aí a parte 2, sábio para a salvação. Ele falará do evangelho, expiação e salvação pela graça. E o conteúdo é o mesmo: panorama geral, passagens para dominar, na verdade os tópicos, né, são os mesmos. Uma retrospectiva da salvação, fatos que jamais devem ser esquecidos, perigos a evitar, princípios para serem colocados em prática, vozes do passado e do presente na prateleira, glossário e índice de textos bíblicos. Então é um livro muito bom. Eu tenho gostado bastante desta série. Estou fazendo a leitura do volume 1, li algumas partes aqui do volume 2, até mesmo para fazer o review para vocês, e eu tenho gostado bastante. Vou ler uma parte aqui do panorama geral,
da parte 1, que é do pó ao pó. Caímos e não conseguimos nos levantar. Deixa eu aproximar aqui para lermos, para os irmãos verem como a leitura é agradável, é tranquila. Vamos ler aqui esta página. A Bíblia diz que Deus criou a humanidade, e eis que tudo era muito bom. Gênesis 1, do 26 ao 31. Então, claramente, algo ocorreu que resultou na maldade, na corrupção, no sofrimento e na morte, tão presentes na Terra. Este é o fato da queda da humanidade, e com ela toda a criação, sob a qual os seres humanos haviam sido designados como corregentes e portadores da imagem de Deus. Esta é a triste verdade ensinada de Gênesis a Apocalipse, com o Salvador, Jesus Cristo, como a sua única resposta. 1 Timóteo 2,5. Agora, se Deus é bom e criou o céu e a terra bons, e os seres humanos bons e inocentes, então qual a origem do mal? Ao longo de toda a história, a maioria dos cristãos tem compreendido que Satanás é o líder de uma força de demônios que travam guerra contra as forças divinas no céu e na terra. Efésios 6,12. Provavelmente, em algum momento antes da criação de todas as coisas do nada por Deus e da queda humana, que foi em Gênesis 3, seres angelicais caíram de sua bondade e condição santas originais. De acordo com intérpretes clássicos, Satanás e uma legião de seres angelicais se rebelaram contra Deus no céu, tornando-se adversários malignos da humanidade. Ezequiel 28, do 12 ao 16. Satanás enganou e tentou o pai e a mãe da humanidade e instigou uma história de mal na criação divina. Aqui tem as referências. Na decisão descomplicada de Adão e Eva de abdicarem da posição que ambos detinham como governantes sobre as criaturas de Deus, todos os aspectos do pecado podem ser observados: descrença, desobediência e, em última instância, orgulho. E aqui ele continuará trazendo o panorama geral da queda. Então, os irmãos puderam perceber, a linguagem é bem tranquila. Aqui tem a parte passagens a dominar. Ele vai trazer aqui, ó, Gênesis 1, 2, a doutrina da criação como a fundação do ensino cristão. Porque tem muita gente que fala que é mito, que é parábola. Então ele sempre vai trazer no final aqui de cada tópico para memorizar. Gênesis 1, 31. Deus viu o que havia feito e eis que era muito bom. Segundo o texto a memorizar, Gênesis 1, 26 e 28. Humanidade criada à imagem de Deus. Então ele vai trazer, olha aqui, esta seção. E aqui no final tem a passagem para memorizar. Terceira mensagem a memorizar, Gênesis 2:7, corpo e alma, aspectos material e imaterial da humanidade. Olha aqui, para memorizar. 3 visões sobre a origem da alma, pré-existência da alma, criação da alma e procriação da alma. Ele traz aqui as visões. Outra passagem para dominar, Tiago 3:9, a fundação da dignidade humana. Então é muito legal, meus irmãos, porque são passagens chaves para aquilo que eles estão ensinando e explicando. É muito bom. Eu gosto bastante. Aqui tem passagens relativas à doutrina do pecado original. Olha aqui que legal, um quadro com todas as passagens que mostram o pecado original. Aqui, ó, para vocês verem como ele vai trabalhar. E o volume 1 é da mesma forma, tá? Eu mostrei isso também no review. Ele vai trabalhando da mesma forma, é muito bom. Olha aqui, para memorizar, Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Olha só, Gálatas 5:19 a 21. Todas as passagens para dominar. Aqui, meus irmãos, olha que legal, ele vai trazer um retrospecto da humanidade e do pecado. Olha aqui. Aí ele vai trazer um retrospecto desde o período patrístico. Olha que legal. Olha aqui, falando do período patrístico, período medieval, do ano 500 a 1500,
Aqui ele vai trazer 4 visões clássicas da humanidade e do pecado. Olha outro quadro. Período protestante, de 1500 a 1700. E o período moderno, de 1700 até o presente. Então é muito bom esta obra. Eu gosto bastante da forma que ela trabalha. Aqui no final ele vai trazer um quadro do período patrístico, do período medieval, do período protestante e do período moderno. É uma obra muito boa, como eu falei para os irmãos, tanto para iniciantes quanto para quem tem um nível intermediário. Eu creio que vale muito a pena. Deixa eu passar aqui para não ficar muito longo. E agora nós vamos entrar na parte 2, sábio para a salvação. Evangelho, expiação e salvação pela graça. Mas antes, se você gosta deste tipo de conteúdo, curta, compartilhe e também se inscreva no canal. Lembrando que se os irmãos quiserem adquirir esta obra no site da Chamada da Meia-Noite, colocando o cupom Viver Bíblico 2025, vocês terão 15% de desconto. Aqui ele vai trazer o panorama geral e vamos ler aqui esta citação que o autor coloca na primeira página. A Bíblia, considerada como um todo, é o desenrolar da história da graça. Deus cria o universo, Deus escolhe Abraão e seus descendentes para serem uma luz para as nações, Deus liberta Israel da escravidão egípcia, Deus permanece comprometido com a humanidade por meio dos triunfos e angústias dos séculos, até que finalmente, na plenitude dos tempos, Deus envia Jesus, o Messias, que proclama as boas novas da graça, sendo ele mesmo morto no processo e Deus sempre tomando a iniciativa, sempre trabalhando por meio das falhas deste mundo, ressuscita Jesus da morte e por esta ressurreição oferece vida a todos. Graça, então, quer apreciemos, quer não, é o tema central da fé cristã. Trata-se da verdade mais íntima que permanecerá, a causa e o objetivo de todas as coisas. Olha que sensacional. E aqui ele vai trazer o panorama geral, olha, somente pela graça, somente mediante a fé, somente em Cristo. Que ele vai trazer uma citação de Philip Yancey. O que está quebrado será consertado. Glórias a Deus. Jesus Cristo é o único Salvador, sábio para a salvação. Aí ele tem uns excursos ao longo do livro, o que é o Evangelho. Ele vai trazer aqui o que significa o Evangelho, passagens para dominar. E aqui ele vai trazer justificação de Abraão pela fé, porque tem gente que ainda fala que o Antigo Testamento a salvação era pelas obras, né? Não, a Bíblia mostra que a salvação sempre foi pela fé. Aqui ele vai mostrar variedade de visões sobre a segurança do cristão. Aí ele vai trazer aqui, meus irmãos, deixa eu aproximar aqui para vocês, olha que quadro legal. Ele vai trazer aqui a visão calvinista clássica, calvinista moderado, arminianismo moderado, arminianismo clássico, fineísmo clássico e fineísmo radical. Então ele vai trazer as visões. Isso que é bem legal. Ele vai explicar as visões. Deixa eu voltar aqui. Olha aqui, Romanos 9, a escolha soberana de Deus. Ele vai falar da nação de Israel. E aqui ele deixa bem claro, né? Olha aqui, deixa eu aproximar aqui para lermos no final. Independentemente de como os entendemos e desenvolvemos os detalhes do ensino bíblico sobre eleição e predestinação, todos concordamos que nenhuma pessoa ou grupo pode merecer a salvação. A salvação começa pela graça soberana de Deus. E isso todos concordamos. Quer sejamos calvinistas, quer sejamos arminianos, quer sejamos luteranos, todos concordamos que a graça de Deus sempre é a causa da nossa salvação. O homem não pode salvar-se por si próprio, pelos seus esforços. Isso é bem legal que ele deixa isso bem claro.
Aqui, meus irmãos, muitas passagens a memorizar. Olha aqui. Eu acho bem legal aqui nesta passagem para dominar, que ele vai falar sobre Efésios 1:2, a justificação pela graça mediante a fé. Eu deixei um trechinho aqui, só para vocês verem aqui como o autor irá trabalhar. Vamos ler juntos aqui. Em outras passagens, Paulo lembra que os trabalhadores ganham salários, mas que o que ganhamos é morte e condenação. No maior contraste possível, Deus nos oferece o dom gratuito da salvação, que jamais pode ser adquirido de outra forma. Todos somos incapazes de alcançar a justiça, então toda a nossa contribuição para a salvação consiste em nossa necessidade dela. A salvação é pela graça, mediante a fé. A fé, o meio pela qual as bênçãos da salvação são recebidas, não é obra. Glória a Deus, realmente, a fé não é obra. Não é algo que podemos fazer. Alguns evangélicos afirmam que a salvação, não a fé, é o dom de Deus e que a fé é a resposta humana à graciosa iniciativa de Deus. Outros argumentam que a capacidade de crer é em si mesma o dom de Deus. Quer a fé seja o dom de Deus ou não, quer o meio de receber o dom, podemos concordar que a fé não é obra. Caso contrário, a salvação seria obtida por meio destas obras. Aqui é uma excelente explicação que nós cremos, né, que o dom de Deus, dito ali em Efésios, no capítulo 2, o versículo de número 8, é a salvação. E a fé, como nós cremos, é a resposta humana à graciosa iniciativa de Deus. Olha aqui que maravilha, aqui ele traz um quadro, as diferenças, né, entre o calvinismo, o arminianismo e o fineísmo. Olha aqui sobre a depravação, sobre a eleição, passar aqui, ó, sobre a expiação, sobre a graça e sobre a perseverança. Então é um livro, meus irmãos, muito gostoso de fazer a leitura para você aprender as passagens chaves. E olha aqui quanta coisa aqui que tem ainda nesta obra, meus irmãos. Tem também aqui um glossário que ele vai trazer aqui o significado das palavras. É um livro altamente recomendado. Explorando a Teologia Cristã, volume 2, Criação, Queda e Salvação. O que você achou do volume 2 de Explorando a Teologia Cristã, Criação, Queda e Salvação? Deixe o seu comentário abaixo para trocarmos ideias. E lembre-se de que utilizando o cupom Viver Bíblico 2025 no site da chamada, você tem um desconto de 15%. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Que Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo.